Fala comandos, fala urbanos, Xavier aqui, APQRV. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, eu quero conversar com vocês algo muito importante, né, que vai além dos nossos itens de EDC, vai além de tudo que a gente faz para preparação e é de suma importância. Eu dei uma sumida aqui das redes sociais, tanto do Instagram quanto aqui também do nosso canal, por motivos pessoais, motivos de saúde. Eu já falei em outros vídeos, minha mãe sofreu um acidente no final do ano passado e aconteceu o milagre dela estar viva, né? E tem todos os cuidados que a gente tem com ela hoje em dia, então requer bastante cuidados. Bom, o que eu quero falar para vocês, antes do acidente acontecer, minha mãe já não estava tão boa e eu sempre ficava no estado de alerta, né, para saber se estava acontecendo alguma coisa, se não estava, preocupação, ansiedade, tudo isso. E o que é que eu falo para vocês? Quando a gente está numa situação de estresse, uma situação realmente estressante, uma situação que tem a ver com vida e morte, né, uma situação que a gente tem que lidar com muitas coisas que são urgentes e graves ao mesmo tempo, né, a nosso estresse vai lá para cima, o nosso cortisol vai lá para cima. Quando é uma situação que é curto pedaço de tempo, a gente consegue administrar isso, a gente consegue administrar bem. Então, se a gente tem que se deslocar para algum lugar, se a gente tem que se evadir de algum lugar, se a gente tem que fazer alguma coisa de emergência, a gente consegue lidar com esse estresse, a gente consegue lidar com esse cortisol alto e a gente consegue fazer com que tudo isso funcione e ok. O grande problema é quando esse período dura muito tempo. No meu caso, essa situação de estresse, situação de preocupação, a situação de ficar atento sempre, né, questão de cuidados, de pronto-socorro, de hospital, tudo isso, né, já vem durando mais, né, de 5 meses. Então, o meu cortisol está lá em cima. Então, pessoal, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês é aprender a lidar com o cortisol, aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com isso, né, por longos períodos de tempo, porque isso é muito importante para a preparação. Nessa fase que eu tô, é uma fase difícil, mas é uma fase de aprendizado. Um médico, né, falou para mim, imagina, né, você pegar um motor de um carro normal, ele vai funcionar durante anos aí. Diferente de um motor de Fórmula 1 que funciona o tempo inteiro, no máximo da potência, no máximo do que ele tem para dar, o tempo inteiro, vai durar 2 corridas e assim vai. Assim acontece com a gente, né, quando a gente está com o nosso cortisol alto, né, começa a dar um monte de coisa, a gente começa a ter insônia, a insônia já leva a gente a não produzir um monte de hormônios que a gente produz durante o sono, né, a gente ganha peso, irritabilidade, a gente começa a perder um pouco do raciocínio, enfim, começa a virar uma bola de neve e chega uma hora que a gente não consegue mais lidar com tudo isso. Eu cheguei nesse limite, né, e hoje em dia eu estou fazendo um tratamento com isso, comecei um tratamento, mas o que eu quero falar para vocês né, se cuidem. Exercício físico é muito importante, né? Você ter algo que possa te aliviar do estresse é muito importante, né? Você estar sempre em dia quanto à saúde, alimentação é muito importante para que você possa aguentar e consiga lidar com tudo isso, tá? Então, pessoal, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, né? Mas o importante desse vídeo é lembrar vocês que não são só os itens que a gente tem que é importante. Não é o nosso canivete, não é a nossa faca, não é o nosso torniquete, enfim, não é a nossa mochila. Isso faz parte, né? Se a gente não está com a saúde em dia, se a gente não está com a cabeça em dia, se a gente não está, né, com tudo fisicamente em dia, tudo isso que a gente tem não vai fazer muita diferença, né? Não vai mudar muita coisa. Mas se a gente está com a saúde em dia, se a gente está bem, se a gente está preparado para suportar tudo isso, os nossos itens vão nos ajudar muito, muito, muito mesmo, né? Então, pessoal, cuidem da saúde, prepare a mente, é muito importante. Tá com a mente saudável, a mente bem, né? Físico também, porque isso vai te ajudar na preparação. E eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, voltar também falando mais sobre os nossos itens que a gente gosta tanto. E agradeço a compreensão de todos aí por estar aqui na nossa família Comandos, família Urbanos aí, mesmo com esse sumiço que eu tive devido a todas essas questões que estão acontecendo, né? E enfim, né? E agora, se Deus quiser, vai começar a entrar nos eixos aí, né? A vida continua, a vida segue e a gente tem que estar preparado para tudo. Tá joia? Então, se você está gostando do conteúdo, já sabe, curta, compartilhe, comente, que é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo.
Eu agradeço. TKS a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.